Thiago colocar na tela o GCzinho ali, hashtag Jovem Pan. Por que tá em alta a Jovem Pan, né? Mês passado, a gente falou da Jovem Pan, salvo engano, exatamente há um mês. Se eu não estou enganado, foi no dia 27 ou 28 de junho que a gente abordou o assunto Jovem Pan por causa do pedido de cassação do Ministério Público na ocasião, né? E aí foi assunto, esteve em alta ali nos Trending Topics. Naquela ocasião, o Ministério Público alegava desinformação e discurso de ódio partindo da emissora, o que teria desencadeado aí, ou ajudado a desencadear, por exemplo, aqueles atos golpistas de 8 de janeiro. E aí, foi um baita de um debate, muita gente concordou, muita gente discordou, entendia como censura e tudo mais. A gente deu voto para todo mundo aqui no programa, como farei hoje também. Então deixem as opiniões aí de vocês, por mais diversas que elas sejam. E aí a Jovem Pan voltou a figurar nos Trending Topics de ontem para hoje, por conta de uma reportagem da Folha. E é esse GC que está na tela aí, Jovem Pan perde 99,99%, praticamente perdeu tudo do que tinha, de verba de publicidade federal no governo Lula. Então, numa comparação ao que foi feito no governo Jair Bolsonaro, a gente teve essa queda aí de praticamente 100% da verba de publicidade que era destinada à Rádio Jovem Pan. Eu vou colocar, na verdade o Thiago já colocou aí na tela para vocês o tweet dessa reportagem, que depois foi replicada por outros veículos, né? Mas originalmente foi publicada na Folha. Jovem Pan some da verba de publicidade do governo Lula, né? E eu vou ler para vocês aqui alguns dos principais trechos dessa reportagem, abre aspas aí então para a reportagem da Folha. Alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e tendo abrigado em sua programação negacionismo científico durante a pandemia, desqualificação sem provas das urnas eletrônicas e defesas de um golpe de Estado, a Jovem Pan despencou no ranking das campeãs de verba de propaganda federal. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, a Jovem Pan recebeu algo em torno de 19 milhões de reais, 18,8 mais precisamente. Então quase 19 milhões de reais de verba aí de publicidade do governo. Já nesses primeiros 6 meses, agora 7 meses do governo Lula, só teve um registro de grana pintando por conta de publicidade para a Jovem Pan, e foi numa filial da Jovem Pan, lá de Manaus, no caso da veiculação de uma campanha de combate à tuberculose, então uma coisa bem específica ali, no valor de R$ 2.400. Então, para quem tinha ali uma verba durante 4 anos de 19 milhões de reais, cair para R$ 2.400 em 6 meses agora, é uma queda bem expressiva. Essa queda que a gente colocou no GC ali de 99,99% aí, só para fins ilustrativos até. E aí a gente tem posicionamentos tanto da Jovem Pan quanto da SECOM, né, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A SECOM diz que a pasta segue normativos e estudos técnicos apresentados pelas agências de publicidade para determinar para quem vai o valor de verba de publicidade, quanto que vai, de que forma é distribuído, né? E aí eles citam como exemplo a audiência, o segmento do veículo, a cobertura, o tipo de cobertura desse veículo e por aí vai. O presidente da Jovem Pan e a própria rádio, por meio da programação, já vou colocar um trechinho disso para vocês aqui na tela, o presidente da Jovem Pan, Roberto Alves de Araújo, encaminhou à Folha uma manifestação em que diz que causa estranheza a empresa estar sendo ignorada pelo governo na veiculação de suas campanhas e que a escolha política de um veículo, em detrimento de outro, denota o completo abandono da boa administração pública em nome de ideologias. Então a Jovem Pan reclama aí de um possível ataque ideológico por parte do governo. E aí eu concordo com ele, com o presidente da Jovem Pan nesse sentido, né? Só que também me causa estranheza a Jovem Pan não ter manifestado esse tipo de pensamento durante os 4 anos do governo Bolsonaro, né? Quando ela era alinhada ali ao Bolsonaro e recebia essas verbas aí, uma injeção de quase 20 milhões de reais, né? Como a gente relatou aqui. Mas de fato seria bom saber, com mais transparência aí por parte do governo, quais são os termos que eles usaram? Esses normativos e estudos técnicos que determinam a Jovem Pan não receber nada, por exemplo, enquanto outros veículos recebem valores, né? Senão fica parecendo uma briga ideológica mesmo. Vou colocar outros tweets na tela. A notícia em si foi assunto na própria programação da Rádio Jovem Pan, que também tem programação aqui na internet, no YouTube, né? Esse trechinho, eu não vou dar play até por uma questão de direito autoral, não sei se daria um BO pra gente, mas no programa Prós e Contras deles, eles colocaram no telão 2 gráficos, assim, 2 informações. Essa primeira, deixa eu ver se vai atualizar aqui. Não vai atualizar, mas eu atualizo do um F5. Essa primeira aqui mostra a diferença de repasse, né?
tanto para rádio, para TV Jovem Pan e no segmento de internet. A diferença de repasse em 2022 para 2023. São valores ali que beiravam 2 milhões de reais para rádio e TV e agora estão na marca de zero real aí. E vou atualizar, porque o que a Jovem Pan contesta, isso está até já no título desse tweet, no próprio tweet, falta de critério. Verbas publicitárias do governo Lula não são divididas de forma técnica, é o que alega a Jovem Pan. E eles alegam isso baseado nesse quadro de audiência aqui, dizendo que a Jovem Pan é a Jovem Pan AM, FM e na web é a número 1 no ranking de audiência. Então não se justifica ela não receber nada de repasse de verba de publicidade se você for analisar tecnicamente ali os critérios. Por outro lado, é uma notícia que contestada pela Jovem Pan e pelos ouvintes assíduos da Jovem Pan, não a notícia contestada, né, mas o fato de não estar recebendo mais esse repasse milionário aí do governo. Por outro lado, é uma notícia, é um fato que tem sido comemorado aí por aqueles influenciadores, eu estou me referindo especificamente a redes sociais, mas de forma geral, aqueles que apoiam o governo Lula e são críticos à Rádio Jovem Pan, especificamente a forma como a Jovem Pan trabalhou durante a pandemia, durante o governo Jair Bolsonaro. Um exemplo de um tweet viral é o do sobrinho neto da Dilma Rousseff, o Pedro Rousseff, que virou aí nos últimos meses, nesse primeiro semestre, influenciador digital. E aí ele escreveu: acabou a mamata da Jovem Pan. Lula decidiu cortar toda a verba da emissora bolsonarista. Agora eles não vão receber nenhum centavo do dinheiro público. A democracia não permite discursos golpistas e contra as instituições, muito menos com o nosso dinheiro. E aí compartilhou uma foto do pessoal ali da Rádio Jovem Pan. Tem uma outra foto que está viral aqui, é que eu não tô com ela separada agora para mostrar para vocês, mas é uma foto também do pessoal ali da Rádio Jovem Pan, num dia em que eles receberam o Bolsonaro para uma entrevista, aí o Bolsonaro toda à vontade no estúdio. Então, assim, fica difícil também falar que não há um alinhamento da Jovem Pan, ou não houve, pelo menos, durante o governo do Bolsonaro, um alinhamento da rádio com o então presidente, né? Vão deixando as mensagens de vocês, que eu já estou vendo várias opiniões diferentes, e aí eu coloco aqui na tela para a gente debater. Um último tweet, um último tema ainda sobre a Jovem Pan, que também justifica a rádio estar nos Trending Topics, eu queria aproveitar para mostrar para vocês, e é, na verdade, uma outra perda de anunciantes, de dinheiro, de publicidade que a Jovem Pan vem sofrendo. Mas essa no âmbito privado, né? Não só em relação ali à verba do governo federal. Mas empresas também estão deixando de patrocinar ali a programação da Jovem Pan por conta de um movimento de uma campanha desse movimento chamado Sleeping Giants Brasil. Que é um movimento que pressiona marcas, isso daí já vem há uns bons anos, pressionando marcas, de forma geral, a pararem de anunciar em sites que estejam vinculados de alguma forma à desinformação, a discurso de ódio. E é nesse patamar que se encontra a Jovem Pan, pelo que foi denunciado ali pelo Ministério Público mês passado, né? Então esse movimento, Sleeping Giants Brasil, começou a marcar as marcas é feio, né? Mas cobrar as marcas ali, colocando marcação de arrobas nas redes sociais, as marcas que apareciam em publicidades no site, no canal da Jovem Pan, na própria rádio da Jovem Pan. E aí a gente chegou a esse patamar de 100 empresas que desistiram de anunciar na Jovem Pan por conta dessa campanha das últimas semanas do Sleeping Giants Brasil. Graças ao trabalho impecável dos Giants, publicou a própria página, que não aceitam ver a desinformação e o discurso de ódio lucrarem, a campanha #desmonetiza Jovem Pan alcançou 100 respostas de empresas que deixaram de anunciar com a Jovem Pan. Segundo o movimento, o Sleeping Giants, só com a saída da Toyota e da Caoa Chery, que são duas montadoras de veículos, a Jovem Pan perdeu R$837 mil em um mês com a saída, e essa saída se deu pela pressão aí das redes sociais encabeçada pelo movimento Sleeping Giants Brasil. Então a Jovem Pan acaba por caminhos diferentes, por formas diferentes ali, sendo meio sufocada, né, na perda de dinheiro, de verba aí de publicidade. Isso tudo posto, tentei passar da forma mais completa aí as notícias que justificam a Jovem Pan estar no Trending Topics para vocês.